Pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite aí de quinta-feira para a nossa reunião clássica aí de educação continuada. Nós estamos no módulo infantil. Hoje nós vamos ter uma presença ilustre, né, de um dos ortopedistas que está fazendo sucesso fora do Brasil, né, o Dr. Edilson Forlim. Vai ser melhor apresentado aí pelo Dr. Raniero, mas com certeza absoluta será uma noite muito boa para nós. Dando continuidade, então, logicamente, ao que nós temos feito durante essa gestão aqui de 2021, 2022, que é presidida pelo Dr. Henrique Eisenberg. Eu sou Luiz Fernando Funchal, eu estou atualmente como diretor científico, então eu já vou passar a palavra ao Dr. Henrique para dar boas-vindas a vocês, uma boa noite, e nós começarmos os trabalhos logo que seja possível. Boa noite a todos. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Henrique Eisenberg, sou atual presidente da SBOT Regional Santa Catarina. Junto com o Funchal, que é nosso diretor científico, e na companhia do Raniero, que vai conduzir o módulo do curso de educação continuada da nossa regional, cujo módulo é infantil. Os avisos paroquiais é que estamos nos aproximando do nosso congresso anual SBOT, que é a nossa regional, junto com a nacional e toda a comissão organizadora, está trabalhando de maneira bem profícua para a organização desse congresso e a realização. Então, conto com a presença de todos vocês, de 24 a 26 de novembro, em Florianópolis. Sem mais delongas, gostaria de dar boas-vindas a todos e passar a palavra ao Raniero para conduzir aí o curso. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Pessoal, antes da gente começar, viu, Raniero, que eu vou passar, vamos fazer uma foto, né? Todos aqueles que desejarem abrirem a câmera para a gente fazer a foto clássica aí para nossas divulgações em redes sociais. Lembrando que a reunião é gravada, a reunião depois vai ser disponibilizada, viu, doutor Edilson? Vai ser disponibilizada no nosso YouTube, né? na SBOT Santa Catarina do YouTube, e vocês podem baixar a aula se vocês quiserem depois. Então, quem quiser abrir a câmera, por favor, vamos olhar aqui para frente. Muito obrigado. Raniero, é com você. Bom trabalho a todos, uma boa noite. Eu volto no final. Boa noite, obrigado, Funchal. Boa noite a todos. Então, ali como o Henrique e o Funchal já colocaram, né, eu fiquei responsável por coordenar esse bloco ali da parte da educação continuada da SBOT Regional Santa Catarina. Então, nessa noite, com o módulo da ortopedia pediátrica. Já há um tempo, quando a gente foi solicitado para montar essa aula, eu tive a ideia, com outros colegas também que propuseram, né, que a gente tentasse convidar o Dr. Edilson Forlim, justamente, né, pelo sucesso que ele está tendo aí fora do país, e poderia nos trazer, né, nos agraciar, então, com o conhecimento que ele tem no assunto da ortopedia pediátrica, né, que aí foi uma escolha do próprio Edilson falar sobre o paciente diplégico, o paciente com PC, e junto com isso falar um pouquinho ali como é a medicina, enfim, né, pelo menos da ortopedia em Dubai. Então, o Edilson, acho que quase todo mundo aqui conhece ele, né, não conheceram. Então, o doutor Edilson trabalha ainda, né, Edilson, no Pequeno Príncipe, há 3 anos está em Dubai, mestre e doutor pela Unifesp, né? E hoje vem, então, falar um pouquinho, Edilson, para nós sobre o paciente diplégico, PC e a medicina ali em Dubai. Após isso, teremos alguns casos clínicos que serão moderados pelo Lauro Machado Neto, de Porto Alegre, que depois eu apresento também um pouquinho mais a vocês, então, ok? Edilson, acho que passo a palavra, então, para ti, né? Se quiseres já compartilhar a tela e iniciar, então, a sua apresentação. Obrigado. Antes de mostrar aí os meus slides, eu gostaria de agradecer, Raniero, o convite, ao Henrique, pela gentileza de me convidar e lembrar de mim, estou lá longe, né? Quem não é visto não é lembrado, mas vocês lembrarem para mim, é um motivo de muito orgulho participar dessa reunião, ainda mais Santa Catarina, que vocês sabem que é meu estado, né? Eu sou de Caçador, né? Então, eu tenho claro que é um especial apreço, a minha família toda morou em Caçador, meus tios, etc. E
Então, tem uma ligação aí forte com o Estado. Falando sobre a medicina em Dubai, primeiro que não era as pessoas não conhecem muito, né? Porque não é como os Estados Unidos ou alguns países da Europa, né? Que a gente tem mais intercâmbio, né? Então, o sistema de Dubai ele é um sistema muito europeu, vamos dizer assim, de licenciamento ou de trabalho. Tem uma influência americana também nos hospitais, tem o American Hospital, que foi um dos primeiros lá a iniciar em Dubai, os grandes hospitais, e os Emirados, eles têm 50 anos que eles se uniram, né? Foi em 71, eles se uniram, os Emirados, os 7 Emirados, que fizeram a United Arab Emirates, né? Então, Dubai, mas cada um tem suas diferenças. Dubai é assim mais liberal dos Emirados, né, em vários sentidos. 90% da população de Dubai, os 4 milhões que vivem lá, são expat, né, são estrangeiros que vivem lá. Então, eu vou dividir share my screen. Espero que vocês vejam, porque sempre é surpresa para mim se share screen, né? Ok. Me diga se vocês estão vendo inteiro Não, ou Edilson, não. tá naquela, não está no modo apresentação. Eu não sei, vou pôr de volta aqui. Share again. Faz como tu fizeste antes lá. Deu certo. E você sabe que eu não sei como é que eu fiz. Eu sei que apareceu. E agora? Aí, ok. Então tá. Da paralisia, voltando, eu vou falar da minha experiência, porque eu sei aí que tem vários colegas com bastante experiência, então é sempre mais Edilson, fácil falar da minha deixa eu só te interromper um segundo. Perdão. Eu esqueci de dar só um não? recadinho aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e tal, assim, deixamos para o final, né, da apresentação. E se quiser alguém já colocar no chat também a pergunta ali, já fica gravadinho aqui, já podemos fazer a pós, tá ok? Desculpa aí interromper. Valeu. Não. Então eu eu sugeri esse título, minha experiência, porque daí ninguém pode falar que eu estou errado, né? Porque quando você fala tua experiência, é tua experiência, né? Você fala, você faz isso, né? Mas é minha experiência. Então, e a paralisia tem alguns aspectos que são controversos, sem dúvida, né? A minha experiência vem do Hospital de Clínicas do Paraná e do Pequeno Príncipe, que eu trabalhei 25 anos ou mais. E agora, o último hospital que eu estou, quando voltar para lá na quarta-feira, eu começo a trabalhar na Med Clinic Parkview Hospital, que é o quarto hospital que eu estou indo lá. E esse é um aspecto de Dubai que ela é um pouquinho instável. Não é como a gente tem no Brasil, né? Que você trabalha no hospital por muitos anos, às vezes só naquele. Bom, eu não sei se vocês conhecem Dubai. Dubai é uma cidade bastante moderna, no seu, assim, algumas coisas são bem comentadas de Dubai, né, internacionalmente, e é uma cidade hub, porque a Emirates tem então, o hub dela em Dubai, então muitas conexões são feitas lá, e as pessoas às vezes aproveitam para conhecer Dubai, que tem vários aspectos, né? Não é aquele só que parece de riqueza, né? Porque, claro, que você tem para suprir todas as necessidades de uma cidade dessa, todos os níveis econômicos, né, vivem na cidade. Bom, sobre o sistema médico de Dubai, todos são obrigados a ter insurance, a seguro privado. Não existe SUS, o governo, algo como o SUS, por exemplo. Mesmo os hospitais de pronto-socorro, lá o hospital pediátrico, que teoricamente são parte governamental, eles cobram pelos seus serviços, né? Então, todos os pacientes têm seguros, os turistas são obrigados, né? Como qualquer lugar que você tem que ter um seguro que, se algo te acontecer lá, você seja coberto, né? Bom, para trabalhar lá, você precisa de dois aspectos, fatores fundamentais. Um é você ter a licença, e isso depende da onde você é formado, existem os requisitos. No brasileiro, infelizmente, nós somos Tier 3,
o que nos obriga a fazer prova, nos obriga a fazer uma série de apresentações de títulos, e, na verdade, você só tem acesso a ser especialista, você não pode ser o último grau de médico de lá, de formação médica, é o consulting, porque você não é dos países que eles entendem que tem essa possibilidade. Então, e a segunda, então, ser aprovado como reconhecido como médico, e a segunda, ter um contrato, porque se você não tem um contrato de trabalho, você não pode ficar lá em Dubai, né? Atualmente mudou-se a lei, porque eu, quando fui para lá, eu tinha um sponsor, que era o hospital. E se eu perdesse, por exemplo, se eu saísse daquele hospital, eu ficava sem sponsor, e eu tinha um mês só de visa para aquele, de visa profissional. Agora eu sou, por exemplo, eu consegui, por causa da pandemia também, por causa da crise que se instalou no mundo por causa da pandemia, eles fizeram Golden Visa. Então agora eu sou meu próprio sponsor, eu consegui o Golden Visa e eu tenho autorização para ficar lá por 10 anos, mesmo que eu não tenha um contrato de trabalho, né? No dia a dia, o que acontece de atendimento? Pacientes, os problemas são iguais, né? Do que você tem a população mais saudável, porque não tem aposentados praticamente estrangeiros lá em Dubai, quem está lá está trabalhando, então geralmente saudáveis. Mas existe um contrato entre o paciente, as pessoas e o seguro, e você tem direito ao que está no contrato. Se você não no contrato não está especificado que ele tenha direito a atendimento daquele determinada condição, não vai ser coberto pelo seguro, não tem como apelar. Então, o contrato é realmente basilar entre o que você vai ser autorizado a fazer. Todas as investigações, praticamente, e procedimentos, eles necessitam ser bem fundamentados. Por exemplo, eu não posso pedir vitamina D. Se eu pedir vitamina D, eu tenho que justificar. Então, fora os exames de sangue, hemograma, VHS, PCR, o resto, praticamente todos, você tem que justificar, eles têm que pedir autorização. E mesmo para procedimento, quer dizer, se o procedimento não está dentro do espectro daquele teu diagnóstico, ele não vai ser pago, ou você vai ter que justificar o porquê. E se houver recusa do plano de saúde, do insurance, não tem como recorrer. Praticamente, você não tem uma entidade que você vai dizer, não, esse paciente precisa, como você tem no Brasil, o judiciário interfere, isso não acontece lá. Então, eu tenho contato com muitos médicos e profissionais de outros países, Europa, Canadá, americanos poucos, mas outros países, e eu descobri lá onde está a medicina mais rica do mundo, que é exatamente nesse país aqui, ó, é no Brasil. É um dos poucos países, pelo que eu sei, que permite, que dá ao médico um poder enorme de solicitação de exames, procedimentos, etc. Nenhum país do mundo, eu acho que hoje, chega a esse nível. Só para dar um exemplo a vocês, eu fui fazer uns exames pré-operatórios e eu entreguei a ficha da Unimed no laboratório e a moça pegou a ficha e disse, só uma ficha, doutor? Eu disse, mas são 4 ou 5 exames. Ela falou, eu já vi 120 exames num paciente. Quer dizer, isso é impensável de você fazer lá em Dubai, por exemplo. Se você não justificar cada um, não tem. E tem um problema, se você começa a pedir muitas coisas fora do que seria razoável, o próprio insurance denuncia você. Ele denuncia você para o DHA, que é o sistema regulador, e você pode, inclusive, ser chamado, inclusive, passar um processo de se explicar o porquê, e o insurance pode recusar todos, eu tenho exemplos lá, ele recusa completamente de determinados médicos, ele não autoriza aqueles médicos dentro do plano deles. Então, é bem diferente que nós temos, e a gente entende aqui o porquê que no Brasil os seguros tendem a pagar menos pelo ato médico, pelo trabalho do médico, porque esse dinheiro está indo para
120 exames de um, várias ressonâncias para outro, sem justificativa. Então, essa é uma questão que eu acho, a minha visão agora. E eu acho que lá o paciente está mais protegido, porque ele não faz exames desnecessários, é difícil isso acontecer. Se você realmente precisa do exame do paciente, ele faz. Eu tive talvez uma ou duas situações que o paciente realmente necessitava e eu não conseguia que o paciente fizesse o exame. Se você fizer uma medicina assim normal, eu diria de boa prática, você não vai ter problema, sabe, em atender esses pacientes, entende? Na minha visão, eu acho que a população vai estar melhor atendida, mesmo porque lá, e o europeu principalmente, o pessoal da região, eles não gostam do exame. Até raio-x, às vezes, tem um paciente que pedir raio-x, pede o raio-x lá, raio-x de pé da criança, pai, mas precisa, doutor, mas será, não dá para, talvez, esperar um pouco, sabe? Às vezes eu digo, não, vai lá e faz esse raio-x mesmo, porque eu já sei, se eu acho que precisa mesmo, qualquer exame, eu falo ao paciente já, imediatamente, você precisa fazer o exame. Então, eu não sei se alguém quer fazer alguma questão a respeito, ou você deixa para depois, Raniero, que às vezes existe alguma dúvida, assim, então, talvez se alguém quiser fazer uma questão, possa responder desse aspecto. Acho que deixa para o final, Edilson. Termina a apresentação. Também. Vocês estão ouvindo bem? Só para ter certeza aí, posso seguir nesse tom e tudo mais, ok? Perfeito. Sim, tá ótimo, perfeito. Então, são aspectos desses da medicina lá. Se alguém tiver uma questão, a gente pode conversar depois sobre isso. E falando de paralisia, eu só vou fazer uma revisão assim dos principais conceitos e princípios que eu sigo no tratamento desses pacientes que eu acho importante. Eu tenho 25 anos aí de trabalho, embora não pareça, né? Pareço mais jovem, mas eu passei por algumas fases, vi algumas mudanças no tratamento desses pacientes, sabe? Então, o que é importante para nós, eu vou falar basicamente, claro, só sobre a paralisia cerebral, não outras doenças neuromusculares, porque, claro, que existe uma variação entre o que você faz para um espástico, para um hipotônico, por exemplo, né? São diferentes pacientes, né? Então, só a definição de paralisia cerebral. E o que é mais importante para o paciente? Eu acho que isso, às vezes, para nós, que somos ortopedistas, a gente pensa sempre na parte motora do paciente, mas na vida social, o que é mais importante para os pacientes é a comunicação, depois as atividades da vida diária, depois a capacidade de locomoção, e, por último, deambulação. Então, eventualmente, a gente inverte isso, porque você vê um paciente de 1 ano, meio, 2, que não está andando, a preocupação dos pais é com a deambulação. Eles não estão pensando ainda nas outras necessidades. Então, mas nós devemos ter essa consciência, né? E sempre o objetivo, eu sempre falo para os residentes, eu não trato deformidade, eu penso sempre em melhorar a função do paciente. Então, às vezes você abre mão de uma indicação, porque aquilo não vai ter interferência na função do paciente. Ou, às vezes, você indica em determinadas situações e não em outros pacientes. Por quê? Você tem que analisar qual o nível desse paciente e o que você vai melhorar na vida dele. Então, esse é o principal indicação do tratamento. Claro que você prevenir, tratar deformidades, evitar dor, facilitar cuidados, eventualmente da estética podem ser utilizados. Então, é claro que tratar um paciente hemiplégico é muito diferente de tratar um paciente tetraplégico. E é porque a função deles é diferente. Nesse paciente, por exemplo, tetraplégico, 10 anos, da direita, o que ele precisa sentar bem. Ele não tem habilidade manual, ele não se alimenta sozinho, mas ele precisa sentar, é importante para o cuidado dele e para os cuidados dos familiares. Tem várias classificações de paralisia fisiológicas. Eu classifico assim, sabe? Eu acho que a classificação se tiver mais de 2 ou 3 itens numa classificação por ortopedista, já começa a complicar, né? Já não funciona direito. Então, geralmente a classificação que o ortopedista usa é conservador ou cirúrgico, né? Mas no caso aqui, eu classifico no paciente dispástico,
que é o comum que a gente vai tratar. O discinético não é um paciente que a gente normalmente trata, ele tem até o distúrbio de movimento, é uma outra classificação, e a forma mista que eventualmente a gente vai tratar desses pacientes, vai tratá-los. Classificação topográfica, todos conhecem, a gente não precisa entrar nisso, e o GMFCS, que é utilizado, eu vejo ser utilizado o GMFCS para condições que não são adequadas. Ele só serve para pacientes diplégicos e espásticos. Essa classificação feita para esse grupo de pacientes já vi ser utilizada para tetose, para ser distúrbio de movimento, e isso é completamente, não se aplica. Então, a ideia da classificação do GMFCS é importante para a gente ter pelo menos uma visão de como esse paciente, a função que esse paciente vai ter, principalmente quanto à locomoção, basicamente locomoção, né? E saber que ela, teoricamente, você mantém, a ideia é manter o paciente o melhor possível dentro da sua classificação. Obviamente, se você puder melhorar esse nível, mas a maioria dos pacientes que a gente vê, eles ficam no mesmo nível e tendem a decair um pouco a sua função após a adolescência. Na classificação FMS também é para locomoção, né? Você pode, ele dá um detalhe a mais de como esse paciente está com 5, 50 e 500 metros, que é importante também para o dia a dia do paciente. Então, acho que é importante até quando a gente conversa um caso, eu acho que o Lauro vai apresentar, provavelmente ele também se refere a isso em termos de locomoção, para dar uma ideia melhor do paciente que nós estamos vendo. Bom, nós temos uma série de alterações que vão acontecendo e se manifestando. A paralisia cerebral não é evolutiva, por definição, mas as deformidades, a questão motora, sim. E, então, é importante a gente saber em que fase que nós estamos dessa consequência, principalmente quanto aos membros inferiores e superiores, nós estamos para saber que nós estamos utilizando o tratamento adequado. E isso vai se basear no exame físico, nas manobras, na observação, naquele paciente que tem capacidade, o estudo da marcha, no diplégico, possa ser importante, e também no paciente, quando a gente vai fazer o procedimento, já aconteceu algumas vezes comigo, depois o paciente sob anestesia, você mudar um pouco o aspecto do teu procedimento. Então, esse você sempre deve ter em mente essa ideia. Então, quando você vê um paciente com um hemiplégico, no caso, com esse clássico posição, eu sempre digo para os residentes, quem não pense na deformidade, dizer que é um equino, você tem que pensar que existe um distúrbio de todo esse membro e que está interligado. Então, é importante você avaliar o paciente como um todo, e por isso que quem trata esses pacientes deve tratar globalmente. Às vezes você tem, em certos serviços, o cirurgião do pé, o cirurgião do quadril, etc. É difícil, nesse tipo de paciente, você ter essa segmentação de tratamento. Senão, você vai tratar em tempos diferentes, reabilitação difícil, às vezes a indicação fica confusa desses pacientes, e no final o paciente acaba não tendo o melhor resultado que ele poderia ter. Então, o exame clássico aí, né, para o equino, Silver Skill, que eu lembro deve ser feito com posição neutra, um certo varo do retropé, para você ter realmente o grau de encurtamento que esse paciente tem. Tá? O exame estático é importante também, mas sempre ter um pouco de cuidado. Um dos aspectos aí que eu lembro é do ângulo poplíteo, né? Que o ângulo poplíteo, muitas vezes você tem um ângulo poplíteo bastante alto e esse paciente vai deambular e ele anda com hiperextensão do joelho. Quer dizer, é diferente, você não vai tratar esse paciente baseado só no exame estático. As provas ali, tomas para saber a flexão, ângulo poplíteo, isso eu acho que é de conhecimento geral. Os princípios da marcha foram, eu acho que o professor Gage realmente mostrou um caminho que a gente tinha. Eu lembro antes de eu ter assim a ser exposto ao que ele desenvolveu, como o tratamento mudou
depois disso, sabe? Eu acho que nem todos têm a capacidade, o laboratório de marcha a seu dispor. Eu vou dizer já que em Dubai, por exemplo, nós não temos um laboratório de marcha realmente confiável. Agora está tendo um, mas não tem. Mas eu acho que muito dos ensinamentos que foram obtidos no laboratório de marcha hoje são aplicados, permitem a gente já saber do paciente, mesmo que você não tenha o exame da marcha sendo feito naquele caso do paciente, mas pela semelhança e o que você já tem de conhecimento, você pode utilizar para esses pacientes o tratamento, né? Então, na marcha, eu vou passar aí rapidamente, e você vê o que é necessário para o paciente ter uma boa marcha. Nós vamos ver que estabilidade e balanço é fundamental para os pacientes. E se você vê o que nós podemos fornecer de tratamento ortopédico, nem sempre a gente tem como fornecer. A gente pode fornecer a estabilidade, a gente pode dar mais simetria, mas muito do que é importante para a marcha nós não conseguimos dar, porque são alterações de fisiologia muscular. Bom, passando ao tratamento dos pacientes, eu acho que é importante sempre estabelecer objetivos. Parece tão simples isso quando eu vejo, e se você for ver os prontuários dos pacientes tratados, na maioria dos centros, talvez, não vou dizer na maioria, mas pelo menos o que eu conheço, não está claro o objetivo que você quer daquele paciente. Isso seria fundamental, básico, né? E nós não temos muito de planejamento, na verdade. Não temos aquele mais refinado planejamento, às vezes, que esse paciente necessita, até pela dificuldade no serviço público, por exemplo, eu trabalhei sempre no serviço público, de você avaliar esse paciente, fazer um registro adequado do paciente. O exame desses pacientes sempre é difícil, sempre não, mas muitas vezes é difícil. O paciente já chega no hospital, ele já está numa situação diferente, ele entra no teu consultório, ele te vê lá, ele vê outras pessoas, ele não quer andar, ele não quer... Então, realmente, você às vezes leva algum tempo para conhecer esse paciente, o que ele necessita. E o registro nosso melhorou bastante, mas eu fui de uma época, assim, principalmente nos primeiros anos, 10 anos que eu trabalhei, que o registro era manual e deficiente, né? E analisar os riscos que você envolve esse paciente, né? O que eu vou beneficiar e os riscos também não é algo tão simples, né? E as necessidades que o paciente tem com o procedimento. Por exemplo, se um paciente às vezes não tem condições de fazer uma reabilitação, talvez ele não seja um candidato para aquela cirurgia que você indicaria se ele tivesse, né? O caso do Crouchgate, eu acho que é clássico. Se o paciente não tem uma condição de reabilitação, melhor talvez você não seja um paciente adequado para a cirurgia, né? Eu sempre digo, se você tiver dúvidas, espere. Eu acho que esperar um pouco não faz mal nenhum ao paciente, mas fazer uma cirurgia, um tratamento que não é uma mais adequado ao paciente pode causar problema. E lembrar que nós fazemos parte de uma modalidade de tratamento. O paciente tem outras opções de tratamento que você pode fornecer também dentro do seu arsenal, e não só cirúrgico, né? Então, é importante hoje medicamentos, eu acredito que isso vai ter uma melhora com o tempo em medicamentos, e você possa talvez melhorar essa condição, pelo menos do paciente, até melhorar a reabilitação, né? Um relaxante muscular, por exemplo, é excelente num pós-operatório. Muitos pacientes se beneficiam muito de relaxantes musculares. O controle da dor, que é fundamental para esses pacientes. Um paciente que tem dor no pós-operatório pode ter um resultado muito pior do que você poderia obter com esse paciente em uma condição melhor, de melhor controle, né? Eu acho que cada um tem sua experiência no uso da toxina, ou agora estamos numa fase de baixa, realmente, da toxina botulínica. Felizmente, eu não segui no uso, quando há uns anos atrás, eu lembro que muitos defendiam o uso assim, quase que rotineiro da toxina botulínica. Eu lembro que veio
convidado da Espanha no nosso hospital, e ele apresentou que você deveria fazer a cada 4 meses aplicação de toxina botulínica, porque o músculo iria desenvolver melhor, etc, etc. E nós sempre tivemos uma ideia lá no Pequeno Príncipe de que a indicação iria depender de como fosse a evolução. Então, o paciente às vezes fazia, por exemplo, tríceps, uma vez por ano, ou a gente fazia assim, bem mais conservador nesse sentido, e que hoje mostra que essa tendência talvez a melhor, que o uso rotineiro de toxina não seja bom para o paciente a longo prazo, né? Eu não tenho experiência com a bomba de baclofeno, eu sei que a Mâncio está aí, o Lauro, talvez eles tenham mais experiência, eu conheço mais casos. Ristotomia dorsal seletiva teve suas fases, eu vi resultados bons e vi resultados ruins e é um método irreversível. E as abordagens de fisioterapia, que hoje, no Brasil, nós temos como é que eu vou pôr isso de maneira mais, está sendo gravada, mas não tão benéfica ao paciente, não vendo o lado do paciente, vendo o lado de quem faz o tratamento, né? Vendo o lado econômico, às vezes, de quem faz o tratamento. Então, os pacientes ficam 4 horas em terapia diária, coisa que não existe em Dubai também. Existe segmentos em que você faz esse tratamento mais intensivos, mas não existe esse tratamento, e nem o insurance lá aprova esse tratamento indefinidamente, como tenho visto em muitos casos, quando estava aqui no Brasil. Não sei hoje como é que está bem essa ponto, até é interessante que vocês falem, mas era algo que me preocupava, pelo que os pacientes simplesmente eram submetidos a essa intensiva fisioterapia. Vou pular um pouco isso, mas salas também bem limitadas na nossa área, salas curtas, AFOs, né? Talvez uma de reaction force, a sala que usa a gravidade, né, para você estender o joelho. Talvez essa seja uma das opções de uso do paciente, mas não mais do que isso para esses pacientes com paralisia cerebral, né? A reação ao solo, como essa tala, que permite, então, que o joelho dê uma estabilidade para o joelho, evite a flexão excessiva, ela pode ajudar o paciente. Então, o paciente aí está Botox, esse é um slide antigo, eu colocaria hoje como tratamento conservador nessa fase da criança mais jovem, e da criança que está definido já o aspecto dela, talvez 6 anos, em geral, esse é um paciente que daí os tratamentos tendem a ser mais cirúrgicos. Toxina que nós utilizamos bastante, usa muito pouco, para falar a vocês, em Dubai a gente praticamente não usa isso, a toxina botulínica. Não sei se foi por causa da tendência, um pouco de dificuldade lá de ter aprovação, e a gente não tem utilizado praticamente a toxina botulínica, né? Mas ela tem, eu acho que ainda hoje, talvez, algumas situações, principalmente para o tríceps, a gente utilizava associado à cirurgia, algumas vezes também, você fazer para um pós-operatório melhor do paciente, mas eu acho que o uso dele rotineiro, várias vezes para o mesmo paciente seguido, acho que ele está caindo em desuso. No tratamento cirúrgico, todos sabemos que existe uma interligação das alterações. Se a gente faz todos os procedimentos, talvez numa sessão, você tem uma reabilitação também melhor. E a gente não esquecer que o paciente, a principal característica de extremidades desse paciente é a fraqueza, não é a espasticidade. Às vezes a espasticidade até ajuda, a gente tem casos em que a espasticidade mantém o paciente em pé, mas a fraqueza, mesmo aquele músculo que parece bastante espástico, tem contratura, ele é fraco. Então, a gente tem que ter sempre em mente isso, para não fazer um procedimento, por exemplo, que aumente a fraqueza do paciente. A disfunção do membro, sempre verificar quais são as contraturas estáticas e dinâmicas. Dinâmicas vão ser mais propensas a tratamento conservador.
reconhecer bem qual a deformidade primária, quais são as secundárias e quais são as compensatórias, para você estabelecer o que necessita ser tratado mesmo. Sempre os músculos mais distais são acometidos e os biarticulares, porque eles têm, obviamente, uma função mais sofisticada. Então, se você tem uma função mais complexa, e os que são afetados, eles vão ter mais repercussão. Tá? Bom, todos sabem isso, né? Não preciso falar do alongamento. Esse estudo eu acho importante porque ele realmente, eu acho que um erro que foi feito lá no passado, no tratamento, foi o alongamento do tríceps, porque equina é a deformidade motora, talvez mais, do membro inferior, mais frequente, mais visível desses pacientes, que os pacientes até demandam que seja tratado. E eu fiz passado alongamento do tendão de Aquiles, eu acho que você corre um grande risco desse paciente fazendo alongamento do tendão de Aquiles, você enfraquecer esse paciente, mesmo GMFCS 5, que é, às vezes, para posicionar na cadeira, para uso de calçado, eu não faço o alongamento, evito o alongamento do tendão de Aquiles. Porque mesmo que os dois músculos precisem ser alongados, eles precisam de quantidades diferentes. E os dois músculos são diferentes funções também. Então, isso acontece, às vezes, aquele paciente equino, acho que todos vimos casos disso, que ele, por causa do enfraquecimento do tríceps, ele passa a ser um crouch, de difícil tratamento. O crouch é sempre mais difícil tratar do que um equino. Eu vejo os pacientes com equino, eles correm. Agora, os pacientes com crouch, com fraqueza do tríceps, eles não conseguem correr praticamente, né? Então, acho que esse é um grande ensinamento desse trabalho, que foi o trabalho australiano, que a gente viu na prática, mas deu agora aquela consistência para nós do tratamento. E aí que está o paciente equino, é fácil corrigir, isso vai lá, alonga o tendão, mas às vezes o resultado é desastroso para o paciente, é um paciente que vai precisar de uma tala indefinidamente e não vai ter a mesma qualidade que ele poderia ter. A tendência de fazer cirurgias ósseas nos pacientes, porque elas não, apesar de serem mais complexas, elas não mexem com a força do paciente, né? Isso não é novidade, o Phelps já falou isso nos anos 50, né? Que as cirurgias ósseas eram melhores na paralisia cerebral, né? Então, não é uma novidade, né? Aliás, muito do que nós vemos atualmente, até das mini cirurgias, etc., a gente fez várias percutâneas, etc. E às vezes vai e volta, né? Mas quando você tem uma condição grave de um paciente com a deformidade, às vezes você tem que fazer um plano bem longo de cirurgia, né? Procura até, eu acho que eu mudei um pouco os meus planos aí, eu vou falar de talvez 2 aspectos que eu mudei nesse tratamento, né? Aí o tratamento do flexo de joelho, que hoje eu acho que é um dos poucos tratamentos que o paciente melhora a força muscular, porque quando você baixa a patela, você aumenta a função do quadríceps como estabilizador, como extensor. Então, eu acho que essa placa é meio grande, a gente não utiliza mais, mas vocês veem a diferença da altura da patela no pré-operatório para o pós. Então, ele é um dos poucos tratamentos, embora não seja tenha seus riscos, e o paciente deve ter um pós-operatório bastante cuidadoso, e o resultado, pelo menos por um ano, para você ter um melhor resultado, mas eu acho que é uma das cirurgias que vieram para realmente melhorar a função desses pacientes. E agora tem uma tendência de uma coisa, algo que nós já fizemos, e a gente largou de fazer esse tratamento, eu acho que por uma razão, porque os nossos pacientes não vêm num grau tão leve, como essas cirurgias, por exemplo, elas necessitam que o paciente não tenha uma deformidade grande e tem uma desvantagem, ela numa baixa patela. Você tem que associar o abaixamento em patela a esse procedimento. E eu não sei se talvez porque nossos pacientes já venham com uma deformidade em flexão maior, a gente praticamente deixou de fazer. Eu fiz alguns casos, poucos casos, e depois eu deixei, mas eu vejo que hoje é uma tendência assim de voltar. E até acho que talvez a gente tenha que discutir quais casos sejam melhores esse tratamento, né? Esse é um paciente crouch, que ele fez a cirurgia,
eu não tenho filme. Pequenos alongamentos de fáscia também, isso daí não é novidade, hoje a gente vê muitas apresentações envolvendo isso, mas a gente fazia esse slide, deve ter uns 15 anos, né, que a gente cuidando para não alongar demais o músculo, né. Uma deformidade que eu quero falar com vocês é o pé plano valgo. Deixa eu ver aqui, ó, o pé plano valgo, que geralmente é associado a um equino, se você vê esse paciente, veja a posição do calcâneo em relação à tíbia, ele está em equino. Então, quando você corrige o valgo, você corrige a relação da tálon navicular e vai para equino. O que eu fazia para esses pacientes, invariavelmente, porque eu fiz o meu fellow, o segundo fellow que eu fiz quando estava nos Estados Unidos, eu fiz com Mosca lá em Seattle. E eu comecei a fazer nos anos 90 o alongamento da coluna externa. E eu abandonei esse procedimento alguns anos atrás, eu não me lembro se a Adriana estava com a gente naquela época, quando eu já comecei a fazer a artrodese tálon navicular, que hoje eu acho uma excepcional cirurgia, que ela corrige a deformidade, dá extraordinária estabilidade do pé para o paciente, e isso é fundamental. Mas eu já fui muito criticado quando apresentei, porque aquela história, você deve evitar a artrodese, mas esses pacientes, eles estão baixa demanda, são GM-FCS 3, em geral eles estão com tala, então não estou falando em paciente que tem a função de correr, normal, mas para o paciente com baixa demanda, que você já deixou numa tala por muito tempo, quer dizer, ele já não mexia, já funcionava como artrodese. A artrodese talonavicular realmente é simples, corrigem totalmente a deformidade e deixa estável, coisa que é alongamento da coluna externa, mesmo usando enxerto de banco como a gente usava, a gente tinha muito enxerto de banco no Hospital de Clínicas, usava, você, com o tempo, ele começa a trabalhar e ele ainda tem uma estabilidade no pé. Então, eu acho que, e tem um trabalho agora recente, eu acho que eu até coloquei aqui, então vocês vejam que como você corrige aquele pé, se vocês olharem olha a posição da tálon navicular, e olhem agora, e veja a abertura da calcânea cuboide ali, a angulação que fez, realmente é poderosa a correção, e é estável. Tem poucas complicações, esse trabalho recente aí, tem outros trabalhos, mas esse trabalho recente do longo segmento mostrando que as complicações são aceitáveis para esses pacientes e os resultados satisfatórios. Já para os pacientes mais comprometidos, o GM-FCS 4 e 5, no 4 eu quero que ele mantenha a capacidade de transferência, isso é importante, tem aquele velho ditado, é melhor você empurrar do que você carregar. Então, para os pais, imaginem, para a criança pequena, tudo bem, mas para um adolescente, um adulto, se ele conseguir a transferência, muda bastante a capacidade funcional dele, a qualidade de vida. E dois aspectos fundamentais, a coluna, né, que esses pacientes vão ter uma grande incidência de deformidade da coluna, escoliose, cifoescoliose, e o quadril, a luxação do quadril, que ocorre nesses grupos principalmente. A coluna, não há praticamente tratamento conservador, físio, exercícios, colete, eles não têm bom resultado, então menos de 40 graus se observa, mais de 40 graus vai para a cirurgia. Lá no Pequeno Príncipe, quem passou por lá sabe o grande número de cirurgias que são feitas, e uma das mais altas taxas de satisfação dos familiares, mais de 95%. Então, eu acho que é a única solução para esses pacientes, desde que a coluna evolua para a deformidade progressiva, eles vão ter que fazer a artrodese. Essa é a técnica que nós fizemos antigamente, o Amâncio, eu acho que fez muitas dessas também, que era a cirurgia do Luque, que era a Maria sublaminar, eu fiz quando voltei dos Estados Unidos, fazia coluna, eu com o Luiz Eduardo, depois complicou a coluna, cheio de parafuso, daí eu deixei para o Luiz Eduardo lá, e ele certamente está em melhores mãos do que eu faria, né? E, então, agora esse resultado que ele é dele, esse caso aí, olha que realmente estabilidade, e é um resultado definitivo se você pensar que essa coluna como estava, ela ia progredir a ficar muito pior,
e você tem a coluna estável. Esse é um caso recorde dele, eu peguei até acho que 160 graus de escoliose. Só o Luiz mesmo para entrar nessa, que esses ia arriscar a pele fazendo a cirurgia aí, mas fez, ó, olha a diferença, né, de posicionamento do paciente, como pode ficar bem numa cadeira, né, realmente é resultado excelente, né. O quadril, as contraturas em adução, existe uma controvérsia se o que você realmente pode, o preventivo da luxação, né, quando você tem o quadril centrado, só com contração dos adutores ou das pessoas, a liberação pode ser útil. A gente fazia uma pequena liberação com, às vezes, botox nos outros adutores também, porque você não quer liberar todos os adutores, senão esse paciente pode ir para uma abdução. Então, nesse paciente totalmente comprometido, que você vê que a contratura está aumentando, seria uma indicação de tratamento antes que você desenvolvesse uma subluxação. Agora, nós temos aí também, eu estou vendo mais trabalhos sobre a hemipifisiodese, né, como parafuso para você, em vez de você ter um vário progressivo, em vez de fazer a cirurgia maior. Eu acho que talvez, eu acho difícil você chegar lá, pegar bem aquele pedacinho de epífise que tem lá embaixo com o teu parafuso, mas talvez sejam os pacientes, principalmente aqueles que você vai fazer a liberação de adutores, que ele já está apresentando algum grau de migração, talvez seja razoável você fazer esse procedimento que não tem não tem morbidade quase, ou pouca morbidade, baixa morbidade, e você pode corrigir, mas mesmo nesses trabalhos, se você for ver, eu vejo que o resultado, às vezes, mesmo que eles mostram de foto, que eu sempre acho que você mostra as fotos melhores, sabe? Eu já fiz isso em trabalho, mas parece que a correção pode não ser satisfatória. Eu vejo esse caso de baixo, talvez não fosse indicação, que já está subluxando uma criança maior. Então, mas eu acho que, eu não vou dizer que não é um procedimento que eu não faria, eu acho que algumas situações talvez valha a pena considerar. Mas o tratamento clássico, como nessa situação, é da redução cirúrgica, osteotomia femoral e reequilíbrio muscular é importante, e a correção acetabular com principalmente a cirurgia de DEG. Nós fizemos esse trabalho, mostra que nós tentamos fazer unilateral, acho que tem vantagem e desvantagem, mas 50% dos pacientes evoluíram para luxação bilateral. Então, acho que talvez hoje a ideia seja só, na maioria dos casos, você fazer bilateral, mesmo que você esteja unilateral, esse caso já é um paciente um pouco maior, então você tem que fazer uma varização mais acentuada. É um procedimento grande, sem dúvida, de monta e tem sujeito a complicações, mas e se o paciente é um pouco maior, eu já talvez eu não indique o tratamento para paciente mais de 10 anos. Eu acho que é bilateral, a minha tendência seria observar esse paciente, ver se ele tem dor ou não, porque daí eu acho que o tratamento tem que ser bem discutido, porque esses pacientes podem ter mais complicações, e nós temos que lembrar que esses pacientes são bastante sensíveis à dor, e a dor neuropática é realmente o problema de tratar esses pacientes. Esse paciente deve ser muito bem tratado quanto à dor, né? Eu acho que o uso da pregabalina, o gabapentina, ajuda nesses pacientes. Eu acho que deveria começar no pré-operatório já. E mesmo aqueles pacientes que têm, que você acha que tem luxação e quadril deve ser tratado, você deve pensar um pouco, será que a dor é do quadril mesmo? Eu tive pacientes no Hospital de Clínicas, um tempo nós tivemos uma grande dificuldade cirúrgica lá, e a gente começou a tratar os pacientes conservadoramente, medicando os pacientes, gabapentina, pregabalina, e alguns pacientes eles não foram operados, a dor melhorou desses pacientes, né? Então, a dor da luxação, por exemplo, é a dor mecânica. Mas nós devemos lembrar que esses pacientes têm várias causas de dor. Osteoporose é uma das causas. Lá no Oriente Médio, temos um alto índice de baixa vitamina D, surpreendentemente, mas é muito baixo a maioria dos pacientes com vitamina D. A gente usa suplementação de vitamina D em bom número de pacientes,
Eles têm dor por causa da trato gastrointestinal, constipação, é uma causa de dor, então, às vezes, aquela dor que você acha que está no quadril possa não ser, a espacidade por si pode causar dor, a postura que eles estão também, e as contraturas. Então, a gente sempre tem que pensar que 30% a 70% dos pacientes de paralisia cerebral, eles reclamam de dor, eles têm dor importante, e que nós devemos também pensar que talvez não seja só por causa de uma situação ortopédica. Então, é importante mobilizar esses pacientes, que eles tenham atividades físicas, mobilização regular, pensar em vitamina D, suplementar, eles às vezes pegam um pouco sol, eles não vão fora. Se eles forem de Curitiba, nem se eles forem lá fora, eles vão pegar sol, porque aqui só está, desde que eu cheguei, está cinza e chovendo. Então, acho que nós temos baixa vitamina D também. E o uso da gabapentina, que é um grande remédio para baixar a sensibilidade desses pacientes à dor. Então, veja, nesses casos em que, nessa situação que o paciente tem uma contratura tão grande, é impossível a higiene, muitas vezes pacientes, a ressecção, e tem aquela discussão, sistema neuralgizante, ressecção, tipo de ressecção, mas os resultados parecem ser parecidos, com razoável número de complicações, ossificações heterotópicas, dor após, mesmo com você ressecando a articulação, pacientes às vezes reclamam de dor, então são pacientes um pouco controverso o tratamento desses pacientes. Bom, basicamente era isso. Em resumo, eu diria que é importante classificar, saber o prognóstico, estabelecer prioridades para esse paciente, vamos planejar cuidadosamente o que nós vamos fazer com ele, vamos esperar se a gente não tiver certeza absoluta, ver outras alternativas, às vezes pensar num tratamento até conservador para dor, para atividade, a melhorar a função dele, fazer a família participar mais, pensar sempre na função, não em deformidade, preservar a força muscular desse paciente, que eles têm fraqueza, fraqueza é a principal marca desses pacientes, e seguir os princípios os melhores que nós temos na nossa rotina. Bom, essa era a minha apresentação, mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês, pelo convite, né? E uma honra estar com vocês aí. Nós agradecemos, Edilson. Muito bom, tanto o nosso conhecimento da medicina em Dubai, né? E pela tua apresentação da experiência na paralisia cerebral. Eu vi no chat aqui, a princípio, ninguém fez uma pergunta escrita aqui. Alguém teria alguma pergunta para fazer para o Edilson todas as apresentações dele, tanto sobre Dubai ou da paralisia cerebral? Algumas perguntas do Dr. Amâncio. O Dr. Amâncio fez algumas perguntas no chat, Raniero. Aonde que eu não vi? Fiquei acompanhando aqui. O Dr. Amâncio está presente, né, Dr. Amâncio? Se eu quiser fazer ao vivo, eu não sei onde está escrito. Tem ali elas? Tem aqui, sim. Está no show. Nossa, por que eu não recebo aqui? Não estão aqui mais. Eu não vi aqui. Eu fiz uma pergunta, mas não sei se entrou no chat. Por favor. Eu vi a pergunta. A minha pergunta era como que funciona em Dubai, se existe um programa para fazer o hip surveillance, o segmento da displasia do quadril na paralisia cerebral. Edilson, compartilha a sua apresentação para ficar melhor, para a gente poder se ver, todo mundo. Como é que eu faço? Ok. Stop share, né? Stop share. Ok. Obrigado. A Márcia perguntou sobre o screening para luxação, né, Márcio? Para risco, quadril em risco, né? Eu posso te dizer em 2 palavras: não tem. Não tem. Nós não temos nenhum programa de segmento desses pacientes. Tem um programa que você estabelece com o teu paciente, mas não existe um programa nacional de segmento desses pacientes. A outra pergunta é o seguinte:
eu tenho observado na minha prática e tenho visto alguns colegas que também têm muita experiência em paralisia cerebral, que aquela ideia de você fazer o seamless, né, a single event, as cirurgias complementares, todas as cirurgias em um tempo só, eu tenho tido um certo receio em fazer muita coisa junto. Não só pelas complicações que eventualmente acontecem, mas que a avaliação, mesmo a gente usando o laboratório de marcha, que dá mais segurança, etc., muitas vezes você tem algumas situações que a cirurgia, em um evento só, você pode ou exagerar ou não corrigir exatamente o que você queria. Então, eu tenho tido uma tendência a ser um pouquinho mais conservador, entendeu? Porque, por exemplo, quando você faz uma derrotação de fêmur, você tem uma diversão do colo femoral e uma derrotação da tíbia externa, torção externa da tíbia, você derrota os dois, aí você faz o abaixamento da patela e nem sempre você tem tudo que você conseguia obter, né? Então, eu não sei como é que você tem visto essa questão aí de, eventualmente, ser um pouquinho mais conservador nessa questão da cirurgia em um evento só. Todas as cirurgias em um só evento. Eu concordo com você, Amâncio, que a gente tem que ter um razoável, assim, sabe? A gente, principalmente com um pouco de experiência, razoável que você faz. Eu acho, assim, fazer todos os procedimentos, eu vi fazer, acho que eu fiz lá, assim, a quadril, a joelho, fazer extensora, rotadora, eu acho que é demais, sabe? Então, muitas vezes não justifica fazer o que você falou, e você falando ainda mais a tua experiência, que assim, você está um pouco mais conservador, vamos dizer assim, nisso eu acho importante, sabe? E eu às vezes tento fazer procedimentos, por isso que eu acho assim, procurar fazer procedimentos menores, sabe? É uma ideia, assim, sabe? De você tentar fazer, por exemplo, eu fiz para o fêmur, o paciente ia ficar com gesso, porque eu vou fazer por uma placa, fiz percutânea, fiz um fio, a fixação, a gente tenta fazer isso para ficar razoável, sabe? Mas eu não tenho uma receita. Eu acho que, por exemplo, a artrodese talonavicular, ela é uma cirurgia muito mais rápida do que fazer alongamento de coluna externa, triple C. Então, eu acho que fui muito para esse lado aí de você tentar um pouco ser razoável, mas eu acho que fazer todo aquele, todo o cardápio em alguns pacientes eu acho muito difícil, né? Como você mesmo falou. Que bom. Que bom. Sobre essa questão da artrodese talonavicular, eu tenho feito bastante também artrodese talonavicular e fica assim uma pergunta na minha cabeça, porque e achei muito interessante você falar sobre isso, porque você veio da escola do Mosca e nós fizemos, e eu continuo fazendo, inclusive, bastante alongamento da coluna lateral, e a gente tem associado a artrodese talonavicular. E eu sempre fico na dúvida, será que só a artrodese talonavicular é suficiente? Será que não é necessário também fazer o alongamento da coluna lateral, né? Então, essa questão que você colocou de fazer isoladamente a talonavicular é bem interessante para mim. Eu acho que não precisa fazer. Você sabe o que eu pensei em fazer? Teve casos que eu pensei em fazer, eu falei até para os residentes, quando estava lá no PIP, vamos fazer artrodese talonavicular, porque você encurta ela, tá? Por que quando você faz alongamento da coluna, ela é o mesmo que alongamento da coluna externa. O resultado é igual, você encurta a interna. Se você vê aquele raio-x, a angulação que faz a talonavicular é grande. Eu pensei, se eu tiver dificuldade, eu ver que não precisa mais correção, eu pensei em fazer só a ostomia do calcâneo, sabe? Sem pôr enxerto, nada. Só fazer ela para ela permitir a correção, mas eu não precisei fazer em nenhum dos casos que eu fiz. Eu devo ter feito aí sei lá, uns 12, 13 pacientes, talvez, entre o HC lá, talvez um pouquinho até mais, talvez isso. Mas eu nunca precisei fazer o
o alongamento da coluna externa associada. Precisei fazer alongamento dos fibulares, isso eu fiz, mas não alongamento da coluna externa. Muito bom, muito bom. Uma última pergunta, eu estou bastante feliz de poder conversar com você, aproveitar da sua experiência, que é bastante extensa. Como funciona em Dubai? Uma questão que nós vemos crescendo muito aqui no nosso país aqui é a questão de reivindicação do paciente de resultado, né? Nós não temos ainda a questão da malpraxis que existe lá nos Estados Unidos, que tudo vira malpraxis, ou efetivamente uma complicação natural esperada que poderia acontecer, é considerada como uma prática não adequada, mas aqui no Brasil a gente está tendo alguns questionamentos sobre isso e tudo. E aí, como é que funciona isso? Existe uma legislação tão severa assim? Como é? Putz, você sabe que não é que eu mudei umas condutas, mas eu mudei umas condutas aqui, porque aqui você tem um problema, sabe, aqui em Dubai. Primeiro, você reoperar paciente é um problema. O DHA, ele não diferencia muito complicação de malpraxis. Isso é problema, porque eu já vi caso de que o médico foi condenado e você, na primeira condenação, você fica 4 meses sem trabalhar. Na segunda, é 1 ano. E na terceira, você está banido. Quer dizer, eu já tive aqui situações, então, por exemplo, antebraço. Minha tendência é ir para o centro cirúrgico, reduzir e fixar, pôr pino intramedular. Porque é difícil, se eu perder a posição, o paciente não entende direito. Por mais que você explique, olha, eles não aceitam reoperação, assim, muito bem. Então, eu tenho um pouco, assim, a minha prática tem que ser um pouco mais segura aqui. Então, eu vou lá para fazer um procedimento. Eu tenho feito um procedimento que vocês vão me atirar pedras, assim, se eu apresentar num congresso, eu imagino o pessoal tirando pedra em mim lá no final, querendo bater, assim, que é fazer a artrolise por um parafuso na subtalar. Eu aprendi lá, vi com o Mark fazendo, o italiano foi lá, fez com a gente. Eu falo para a família, pô, vou fazer isso, é uma cirurgia pequena, leva 20 minutos por aquele parafuso. No final, a gente não sabe, pô, será que tem que pôr um pouco mais, um pouco menos? Eu fico sempre, até hoje eu não sei direito. E eu tenho resultado, 75% bom. E eu falo para as famílias, olha, você tem uma chance de precisar reoperar, e daí nós vamos fazer o clássico, que é o alongamento da coluna externa, porque não é para paralisia cerebral, essa cirurgia é para paciente com pé plano sintomático, pé plano valgo sintomático. E que tem razoavelmente bastante em Dubai. Eu acho porque aqui o paciente é mais envolvido em esportes. As crianças fazem muito esporte aqui, eles fazem 3, 4 esportes às vezes, sabe? Então, acho que eles ficam mais sintomáticos. A gente vê mais pacientes sintomáticos aqui. Então, e mesmo essa cirurgia, a gente tem que falar bem com o paciente. Olha, você pode precisar, é uma pequena cirurgia, eu vou fazer, tal, tal, tal. E é isso que você falou, aqui a gente tem que ter mais cuidado, sabe? Os pacientes assinam lá o documento, o consentimento, mas mesmo assim, eu acho que é um pouco pior que no Brasil, assim, em termos de risco para você. Interessante isso. A gente está tendo uma tendência a evoluir para isso aqui também, sabe? Essa reivindicação e essa questão de não aceitar o segundo procedimento aqui está sendo mais frequente aqui. Acho que a gente vai chegar nesse ponto aí também. Mas muito bom, muito obrigado. Sua palestra foi muito esclarecedora para nós aqui. Muito obrigado. Saudade de você. Obrigado, aqui, mas eu também, mas vejo aí o pessoal agora, eu fico pensando e tal. Não vou voltar agora para cá, mas que é legal ver todo mundo aí. Ainda mais o pessoal que entende aí. Tem uma responsabilidade. Eu fiquei pensando, poxa, eu vou falar esses troços, esses negócios, vai ser muito simples para o pessoal. Então, eu tentei dar mais uma dificuldade ali, uns casos mais, sabe, umas ideias mais complexas para ver se não vai ser muito banal aí para vocês. Não, foi muito bom, muito bom. Um overview bem interessante.
Muito bom mesmo, então, pessoal. Não sei se alguém tiver alguma pergunta rápida ainda, porque realmente passou um pouquinho do nosso tempo, a gente tem os casos para discutir ainda. Se alguém tiver alguma coisa mais rápida, senão a gente pretende ir para os casos clínicos. Só fazer um adendo aqui, Edilson, estou te esperando voltar aqui no Brasil para fazer os calcane stop, as artrorrise, porque eu estou apanhando sozinho aqui por enquanto. O último foi no não sul sei se eu vou te brasileiro. ajudar muito, porque eu bato. O brasileiro eu já apanhei aqui também deles lá, só de fazer o calcane Eu stop. vou ter que contar, eu fiz um de um paciente do Turquestão, não, Azerbaijão. Ele veio só para isso, eu fiz. Ficou alto, o que não estava, eu acho que eu deixei o parafuso muito alto, sabe? Eu vi aquele raio-x no pós, parecia bom no intensificador, no pós eu vi e disse, meu Deus, esse troço está alto, esse menino vai ter dor, caramba. Ele veio só para isso fazer e tal. E esse menino está 2 anos, 1 ano e meio de segmento agora. E ele vem, ele diz para mim, estou ótimo, não tenho nada. Eu disse, mas você faz esporte? Faço tudo, jogo. O que você faz? Basquete. Pô, basquete. Na última vez que ele veio, eu olhei aquele... O pé estava bonito, corrigido e tudo, mas eu achava que ele tinha que ter dor, sabe? Daí eu falei assim para ele, tem certeza que não dói? Ele me olhou assim, ei, por que, doutor? Não acredita em mim? Não, acredito só para você. Beleza, então. Pessoal, vamos dar continuidade, então, por favor, senão o Lauro, a Adriana e a Simone vão ficar chateados com a gente aqui. Tá louco. Então, assim, a segunda parte aqui do nosso encontro seria, será, né? A apresentação de casos, né? Relação à parte da paralisia cerebral. Os casos, então, serão moderados pelo Dr. Lauro Machado Neto, tá? Que é diretor do Laboratório de Marcha da Universidade de Caxias do Sul e chefe do Serviço de Ortopedia Pediátrica do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Os debatedores, a doutora Adriana Ferraz, que é ortopedista pediátrica do Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, e a doutora Simone de Oliveira Bittencourt, ortopedista pediátrica pela ACD em São Paulo, também agora em Florianópolis, né, doutora Simone, eu sei. A doutora Helena faria parte, comunicou uma meia hora antes do início das aulas, com problemas familiares, não pôde comparecer. Acho que o doutor Edilson pode se colocar à disposição também, Edilson, se precisar alguma questão, enfim, ali pelo moderador daí, tá, Lauro? Se quiser já ir compartilhando aí, Lauro, fique à vontade, é com vocês agora, por favor. Tranquilo, eu vou compartilhar minha tela aqui. Só acrescentando assim, ó, a gente realmente tem o tempo ali das 21h30, tá? Então, mais uns 20 minutinhos, 25 minutos no máximo, por causa do Bahia Sul mesmo, lá em relação a atividades dele lá com o próprio aplicativo ali que nós estamos usando. Não, bem tranquilo. A primeira coisa que eu queria falar é que, felizmente, a gente está falando aqui para pessoas que têm uma experiência bastante grande e é um orgulho poder, mais uma vez, falar na presença do Dr. Amâncio, que é um ícone para a gente, para mim, pelo menos, com certeza, porque ele é um desbravador de novidades e benefícios para o paciente, em especial a análise de marcha, que é, com certeza, uma coisa que mudou completamente a minha vida médica. Eu mudei completamente todos os meus aspectos de approach e de atenção ao paciente com paralisia cerebral com análise de marcha. Vamos ver como é que eu passo aqui o meu slide. Aqui, isso. Então eu separei 2 casos aqui, mas é bem possível que a gente tenha tempo de discutir um caso só, porque tem vários dados e várias coisas pertinentes a esse caso clínico. É um menino de 13 anos, ele teve um AVC com 4 meses e desenvolveu, em consequência disso, uma hemiparesia à esquerda. Ele tem uma classificação de MFCS1, FMS 666, é um paciente que funciona muito bem. Ele foi manejado anteriormente a essa primeira consulta dele aqui comigo com Botox, em membro inferior, no membro superior, e agora ele veio porque ele quer melhorar a forma dele caminhar. Ele caminha mal e cansa muito por isso. Então, esse é o vídeo clínico dele caminhando com a hemiparesia esquerda dele. Ele vai ficar repetindo aí interminavelmente e
como primeira medida, eu queria que os debatedores, doutora Adriana, doutora Simone, doutora Edilson, quem mais quiser participar, que possam falar o que a gente consegue evidenciar no vídeo clínico desse menino. Adriana? Uhum. Então, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer também ao Raniero pelo convite, cumprimentar os demais, né, participantes. Então, a gente vê, então, esse menino adolescente, ele é um GMFCS1, né, hemiplégico à esquerda. No vídeo frontal, a gente já consegue ver que ele tem nos pés um pé plano, né, associado, e não chega a ter uma marcha em equino, né, olhando à esquerda, mas não faz também uma extensão completa do joelho, né. Que, basicamente, são essas as alterações maiores que eu vejo. Simone, tem mais alguma coisa que a gente pudesse ver ou imaginar que ele tenha? Alterações do plano transverso dele? O Simone está com o microfone fechado. Está desligado? Está desligado. Nem com a câmera, nem com o microfone agora. Pois é. Não sei. Olha, talvez até agora. Edilson? Bom, esse paciente que eu vejo, qual que é a queixa dele, Laura? Ele está caminhando mal, ele cansa para caminhar, ele tem uma mobilidade mais lenta do que ele gostaria, tem talvez um pouco de dor ao redor do joelho. Ele tem uma boa função. Eu acho que ele tem, se você for analisar ali, como a Adriana falou, eu concordo, do pé, parece um valgo, pode ter um equino, que isso é difícil, o valgo sempre pode ter um equino, que é difícil de olhar. Tem um flexo de quadril, parece que ele não faz a extensão do quadril, ou fica cortando, e tem um flexo de joelho. O que eu posso ver é algum grau de adução, talvez, ou rotação. Eu não estou vendo bem se é rotação do membro, porque normalmente esses pacientes têm algum grau de rotação interna. E parece que é isso que ele tem, adução. Não sei se é adução ou rotação interna, aí depende do exame. A Simone já voltou. Travou voltou, aqui, Simone? Travou aqui o meu teclado. Eu Beleza. tenho a impressão que ele tem algum grau de rotação interna também do fêmur. Como eu falei para vocês, eu tenho a felicidade hoje e eu vou me referir a isso como uma felicidade mesmo, de tratar desses pacientes e poder avaliar eles todos com análise de marcha. E, felizmente, também, de uma certa forma, eu não trabalho no SUS, então eu tenho toda a disponibilidade de qualquer tipo de recurso, como o Edilson falou, bem justificado para esses pacientes. Esse é o nosso quadro, o spreadsheet do exame da marcha dele, então do exame clínico dele. Então eu queria mostrar para vocês aqui, essencialmente, ele tem do lado esquerdo um pé plano e valgo, que tem aqui no quadro à esquerda. Não sei se aparece minha seta no computador, mas de qualquer forma. Ele parece. Tá, ótimo. A gente tem uma rotação interna femoral do quadril bastante grande, com uma limitação bem importante na rotação externa. Ele tem um pouco de flexo do joelho esquerdo, mais ou menos uns 10 graus. Mais ou menos, não precisamente 10 graus, isso é medido compulsivamente. E ele tem uma dorsiflexão bastante razoável do tornozelo esquerdo, com 10 graus com o joelho em extensão e 26 graus com o joelho em flexão. Então, ele tem uma alteração muito mais do plano rotacional, com uma flexão do joelho, que são as coisas que atrapalham mais ele.
A próxima coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, junto com ele caminhando do lado direito da tela, é o exame da marcha dele. Então, a gente plota um pouco diferente o exame, apesar do Dr. Armando já ter pedido isso milhares de vezes. A gente continua plotando ele com o plano sagital aqui à esquerda, o plano coronal no centro, o plano transverso à direita, e o nosso gráfico, o verde corresponde ao lado direito e o vermelho corresponde ao lado esquerdo, que no caso é o hemiparético. Eu não sei se isso é de uso comum de todos aqui, eu tenho certeza que de várias pessoas. A Ana Carolina está aqui também, é uma pessoa que está difundindo a análise de marcha pelo Paraná inteiro com o Pequeno Príncipe. Eu tive lá na inauguração do laboratório, foi um evento muito legal. Mas eu não sei se a Adriana e a Simone querem comentar alguma coisa do exame da cinemática da marcha dele, ou o Dr. Edilson, que essencialmente a gente está medindo, vendo em gráfico, o movimento dele de uma forma bastante separada, plano por plano. Sim. No gráfico, então, ele já consegue mostrar ali a falta de extensão, né, ali do joelho, né, no apoio. Achei interessante observar também até aquela dúvida do Dr. Edilson em relação... O Dr. Edilson colocou a questão do quadril, né, se tinha alguma limitação também ou não, que a gente consegue ali ver, tanto pelo Thomas, né, que já era 0, e pelo gráfico, né, que ele consegue estender bem. Então essa impressão possível é possivelmente pelo joelho, né, que ele não estende. Achei, e principalmente o plano transverso, né, que acaba uma das coisas que mais ajuda, né, na cinemática, na análise de marcha, que a gente consegue enxergar melhor, então, esse excesso, né, de rotação interna que ele tem do quadril, e mostrando ali a rotação de joelho, acho que mais mostrando, eu ia perguntar se ele tinha uma torção tibial ou não, eu não consegui ver no exame físico, alguma torção tibial externa também, né, que ele possa ter. Estou tentando voltar aqui a minha apresentação. Eu tenho uma dúvida do laboratório de marcha, dados aí, que você, na dorsiflexão do tornozelo, se você tem um paciente que tem valgo, como é que você avalia bem a dorsiflexão? Porque o valgo, como praticamente todos os casos que a gente vê de valgo, ele pode ter um equino associado. Como é que você diferencia nesse gráfico se a dorsiflexão é real ou não? Como é que você sabe? Eu acho que várias pessoas podiam te responder isso, mas a análise de marcha nesse modelo tradicional, sem uma análise do pé especificamente, ela vê o pé e tornozelo no modelo matemático como uma linha reta. Isso certamente limita um pouco nosso entendimento de onde acontece essa dorsiflexão, se por uma quebra do médio pé, se é ao nível do tornozelo. Mas quando a gente associa isso ao exame físico do paciente, que por uma definição a gente acaba fazendo com o tornozelo mantido numa posição adequada e com o pé mantido em varo, mesmo que forçado, a gente consegue ter uma ideia da dorsiflexão um pouco melhor. E associando o que a gente está vendo no vídeo aqui, se vocês forem prestar atenção no plano sagital do vídeo clínico do paciente, vocês vão ver que praticamente sempre ele tem a tíbia mais anterior em relação ao tornozelo, mostrando essa dorsiflexão. Mas o quanto a gente vai saber exatamente desse movimento que a gente está medindo na análise de marcha aqui, ocorre só no tornozelo ou por um conjunto de coisas de aumento de mobilidade do pé, é praticamente impossível. A gente teria que associar a isso um outro modelo matemático, que é um modelo do pé especificamente, que a gente aí tenta, com esse modelo, separar as coisas que estão acontecendo ao nível do tornozelo
e da articulação subtalar e do médio pé, porque daí a gente vai ter gráficos para a movimentação de cada um desses segmentos, vamos dizer assim. Lauro, é o Paulo here. É o Paulo aqui. Eu queria saber se eu posso fazer um comentáriozinho. Claro. Eu tenho a impressão que você escolheu esse caso para mostrar que até Botox pode colocar um hemiplégico em crouch. E eu tenho a impressão que talvez a melhor definição da deformidade do pé dele não seja plano valgo. Plano valgo. Eu acho que ele está em calcânio valgo. Se você obtiver uma radiografia do pé dele, eu tenho a impressão que vai mostrar que o calcânio, o pitch do calcânio vai estar aumentado. Ele está em crouch do ponto de vista cinético e cinemático. Isso não deveria acontecer em hemiplégico, né? É muito raro, a menos que esse tríceps esteja extremamente enfraquecido. E, obviamente, ele tem liver arm dysfunction, porque o fêmur está rodado interno e a tíbia, junto com o pé, estão rodados externos. Mas acho que seria interessante se você um dia mostrar para a gente a radiografia desse pé, porque se você observar esse pé na fase de balanço, o arco do pé é extremamente bem feito. Ele não está comprometido. Posso falar também? Não? Claro. Eu não sei se vocês reconheceram a voz do Paulo, o Dr. Paulo Selber. Agora ele Então, inibiu a gente, o mestre dos mestres inibiu, aí a gente não pode falar mais nada. Mas eu estou velho, já posso dar uns palpites também, sem problema, não pode se criticar. É muito interessante esse comentário do Paulo, porque foi exatamente a minha impressão. É um pé calcâneo e esse déficit de extensão do joelho, o paciente não consegue fazer um contato inicial adequado. Muito a deformidade torsional interna do fêmur e a torsional da tíbia externa, e nessa questão do pé me chama a atenção que, além de ele fazer um pé calcâneo, ele faz uma dorse, ele eleva o antepé. E isso me sugere uma coisa que eu tenho visto em algumas situações, que o paciente faz uma insuficiência de tríceps, seja lá por que razão, mas ele começa a fazer uma hipertonia dos dorsiflexores, né? É como se ele tivesse aquele problema do controle seletivo. Então, ele quer fazer a flexão do quadril para ele aumentar o passo, e o joelho está em flexão, e aquele chamado, mal chamado, eu diria, confusion test, né, que ele faz um déficit de controle seletivo, ele faz uma dorsiflexão exagerada, e essa dorsiflexão exagerada leva a esse tipo de pé calcâneo, né? Isso eu tenho visto em alguns casos, principalmente nos hemiplégicos, entendeu? Essa questão do controle seletivo. Você faz uma insuficiência do tríceps, ele não consegue fazer uma extensão do joelho adequada, e ele tenta fazer isso com a flexão aumentada do quadril, né? A gente não vê isso no gráfico, né? Mas se você pensar que ele está com uma certa retroversão da pelve, né? Essa tendência a ele fletir um pouco mais o quadril e fazer uma dorse exagerada, me parece ser essa a questão aí, né? E ele tem essa questão também no plano coronal, em que você vê a retração, no plano transverso, desculpa, em que você vê a retração da hemipelve, né? E isso faz com que ele tentar aumentar o passo com essa compensação, vamos dizer assim. Enfim, era o que eu queria comentar. Uma outra coisa que a gente consegue, usando a análise de marcha, ficar um pouco mais tranquilo do ponto de vista prático para tratar do paciente é com esse tipo de gráfico que tem aqui, que é um gráfico de consistência. Ele é um paciente que tem uma consistência da marcha bastante boa,
mostrando que ele tem um grau bastante pequeno de distonia. Eu tinha selecionado esse paciente também pela presença da Helena, que trabalha bastante com membro superior, para ela falar um pouco do membro superior do paciente, que a gente também acabou tratando. Em alguns casos trata disso, mas a gente vai tentar se concentrar na análise de marcha dele. Eu tenho aqui também os gráficos da cinética dele, que para muita gente isso pode parecer grego, e para mim também é um pouco grego, eu tenho certeza, mas que mostra essa sobrecarga do joelho e talvez a justificativa da sintomatologia que ele tem na face anterior do joelho dele se deva a essa sobrecarga cinética que acontece no final da fase de apoio, porque ele tenta de toda forma usar o quadríceps dele para estender o joelho, que não é possível estender. Esse paciente, Selber, desculpa, eu não tenho raio-x pré dele, eu tenho raio-x pós-operatório dele, mas a gente vai ter uma ideia melhor. Deixa eu ver, eu acho que o próximo slide aqui é sobre tratamento dele. O que a gente selecionaria para o tratamento desse paciente? Para melhorar essas situações dele. Fiquem à vontade, eu acho que eu aprendi já há muito tempo que não é porque foi feito alguma coisa que isso é correto ou incorreto. Foi selecionado para ele o tratamento. Agora funcionou bem. Aqui, então, eu vou voltar no gráfico da cinemática. Eu vou chamar vocês para... Adriana, o que tu pensaria em tratar dele? Acho que para ele, duas coisas que eu vejo que estão atrapalhando bastante para a dor dele seria esse joelho, né, que não estende, e o pé plano. Então, ele considera... A primeira coisa, na verdade, foi ele querer, né, ser tratado e querer melhorar, acho que é o primeiro passo, né, até pegando um gancho com aquilo que o Dr. Edilson comentou, né, da importância do engajamento do paciente e da família pela reabilitação que vai precisar depois, né. Então, a primeira coisa é ele querer ser tratado. Mas em relação ao joelho, como ele tem um déficit pequeno, né, de 10 graus de extensão, para ele eu proporia uma transferência do semitendíneo para o tubérculo dos adutores. Eu creio que já seria o suficiente para conseguir estender o joelho. E a correção do pé plano, né, que tem várias maneiras de fazer. Concordo com o Dr. Edilson que a artrodese talonavicular tem um poder de correção grande. Claro que falta, a gente também teria que ver o raio-x, mas como ele é um paciente com bastante demanda, para ele eu pensaria se um triple C seria o suficiente para corrigir, eu tentaria não fazer a artrodese talonavicular, mas é uma opção também. E aqui, questão da rotação do fêmur, né, também poderia fazer uma derrotadora externa. Estou imaginando também que o quadril dele está centrado, não precisaria associar mais nenhum outro procedimento. E em relação à torção tibial, eu iria esperar ver como é que ficaria com a correção do pé primeiro, né, que eu acho que talvez nem fosse necessário abordar. Ao segundo momento, se necessário. Isso. Simone? Eu discordo só nessa parte aí da torção tibial externa com a Adriana, porque além dele ter sintoma no joelho, né, a torção tibial externa, ela provoca um estresse em válvula no joelho, que eu acho que pode estar associado à dor. Então, a gente pensando também na correção da extensão do joelho, eu acho que valeria a pena fazer também a correção da torção tibial externa, além do que ela falou. Correção do pé com triple C, e a osteotomia derrotatória do fêmur, e a externa e a derrotatória interna da tíbia. E transferência do semitendinoso? Transferência do semitendinoso. Para o tubérculo. Doutor Edilson, para aproveitar. Está desligado o microfone, Edilson. Está desligado o microfone.
Ok. Eu não teria dúvidas vendo o caso. Esse é um caso complexo, porque é um menino que tem muito boa função e a tua obrigação é muito maior agora, porque esse menino está crescendo, parece um menino longilíneo, então ele está no crescimento. Eu não sei como é que ele estava 6 meses atrás, eu observaria ele, sinceramente eu não faria nada nesse momento, mesmo com esses gráficos todos. Eu acho que a ideia de alongar o semitendíneo é uma boa. Eu não transfiro mais o semitendíneo, para falar a verdade, eu só alongo. Eu acho que os resultados são parecidos, pelo menos. Vocês podem saber mais pelo estudo laboratório, mas nesse momento, eu acho que eu observaria ele, eu viria com o esporte, o que ele pode fazer para melhorar a força dele. Talvez ele esteja uma fraqueza também que tenha piorado nesse tempo, o decrescimento dele. Então, não sei, eu até concordo. Eu acho que só deixa eu fazer uma crítica ao triplo C, que eu não entendo essa cirurgia. Claro que para indicar só teria que ter o raio-x, você só pode ver o raio-x, mas o triplo C ele faz a frente da deformidade. Eu acho que não tem muito sentido no triplo C. Eu vi ser feito. Se for fazer alguma coisa, eu não faria artrodese talonavicular, porque nesse caso, porque esse é um hemiplégico e bem ativo, o GMFCS1. Então, aí fosse fazer algo para o valgo, alongaria a coluna externa. Mas, nesse momento, eu não faria nada. Eu tenho uma pergunta, assim, para esses questionamentos que foram feitos. Na cabeça de vocês, assim, qual que é o principal problema de marcha desse paciente? É o quadril, o joelho ou o pé? O que está atrapalhando mais essa criança para andar? É o déficit de extensão, o déficit de extensão do joelho, é a rotação do quadril, é a rotação externa da tíbia, ou é a dorsiflexão que ele faz do tornozelo? Eu acho que é a rotação do quadril. E essa extensão do joelho, esse déficit de extensão do joelho, ele faz o contato inicial em flexão, ele não faz a extensão no médio apoio e ele não faz a extensão no balanço terminal. Isso não é um problema para vocês? Para mim, acho que o que mais atrapalha ele é esse déficit de extensão do joelho, até pensando em dor, né? Dor patelofemoral, acho que tem muita associação com isso. Ele tende a fazer uma retroversão de pelve, tá certo? Ele tem um déficit de extensão do joelho e as alterações rotacionais dele, maneira como eu percebi no exame, parece ser muito mais aquela questão assim de uma questão sensório-motora, né? Que você vê muito no hemiparético. O hemiparético, ele no tronco, ele tende a manter a hemipelve do lado parético posteriorizada, né? E isso leva, consequentemente, a uma rotação medial do quadril e, compensatoriamente, ele desenvolve uma torção externa da tíbia. Quer dizer, agora, você às vezes derroda o quadril, derroda a tíbia, alivia tudo, mas o controle sensório-motor dele persiste com aquela torção da rotação da pelve. Agora, ele não consegue fazer um contato inicial adequado porque ele não estende o joelho, né? Não sei, na minha concepção, esse problema do joelho, para mim, aí é um ponto mais importante. Enfim, desculpa colocar essas questões. Eu até não comentei, assim, do joelho, o pé, né, que eu também acho que está contribuindo também para essa não extensão do joelho, e a importância de usar uma órtese no pós-operatório depois, né? Não sei, talvez esse menino até nem precisasse usar por muito tempo a órtese, né, para longo prazo. Mas pelo menos enquanto estivesse na recuperação do pós-operatório inicial, uma órtese fixa. Deixa eu mostrar para vocês aqui como ele foi manejado e o princípio do tratamento para vocês poderem comentar e bater em mim à vontade. Mas agradecendo a presença do Dr. Selber aí, eu sempre, depois de um certo tempo na minha vida, eu comecei a tentar entender isso como um todo e tentar oferecer o tratamento mais adequado para todos os problemas do paciente dentro do possível. Eu vou passar aqui, se eu conseguir, tá?
ele foi selecionado para fazer esses tratamentos. Uma osteotomia femoral rotatória externa com extensão, e eu acabei pensando em fazer isso no mesmo sítio distal do fêmur, para melhorar a rotação femoral e já associar um pouco esses graus de extensão que ele estava tendo dificuldade. Por esse motivo, e também porque a reabilitação desse procedimento no meu meio é muito mais simples do que a reabilitação no procedimento proximal, quando realizado. A gente selecionou ele para fazer uma osteotomia tibial rotatória interna, então ele tem uma rotação externa da tibia importante, o ângulo coxa-pé dele, o TFA, é aumentado, e examinando ele no bloco cirúrgico, a gente acabou chegando à conclusão que ele tinha uma deformidade muito mais do calcâneo valgo do que do todo o pé plano valgo, e eu associei a ele uma osteotomia do calcâneo, tipo um sliding do calcâneo. Então, eu fiz a osteotomia distal, foi fixado com uma placa bloqueada, foi associado nele a alguns graus de extensão, vocês podem ver pela cortical aqui, talvez um pouquinho menos do que eu gostaria, mas o suficiente para ele. Nesses casos de hemiparesia, não costumo, a não ser que tenha uma patela alta radiológica muito importante, associar ao rebaixamento da rota, não foi associado, então fez a osteotomia rotatória, fez a osteotomia rotatória da tíbia distal, fixado com placa e parafusos, e aqui foi feita a osteotomia do calcâneo, o sliding do calcâneo. Ele não tinha tanto o pé calcâneo, ele tinha um pouco mais de válvulo, mas é uma coisa que faltou realmente eu trazer aqui para vocês o raio-x do pré-operatório dele, de toda forma. Ele também tinha essa deformidade do punho, e num segundo momento, depois de ter feito essa cirurgia, feito toda a reabilitação, essa era a parte da Helena, ele fez uma artrodese do punho, mas que não vem ao caso. Esse ele caminhando depois do procedimento cirúrgico. Esse tem 8 meses pós-operatório. Então, a gente tem mais uns 3 minutos. Eu vou botar aqui ele antes e depois, o pós-operatório dele. O antes está à esquerda, o pós está à direita. Eu espero que ele tenha melhorado. E como ele fez a análise de marcha pós-operatória, a gente tem como ver... Opa! Só um pouquinho que o computador começou a pensar um pouco. Vídeo demais, ele não se dá bem com muito vídeo. A gente vai ver aqui, então, o exame pré-operatório aqui maior pós-operatório. A rotação está equilibrada do fêmur. Ele diminuiu a deformidade e inflexão do joelho dele para 4 graus. E diminuiu o ângulo coxa-pé de 24 graus para 4 graus, equilibrado com o outro lado. Então, no pós-operatório, assim funciona. Isso, aqui tem ele caminhando o pós-operatório dele, e esses gráficos são a comparação do pré e pós-operatório. O que importa aqui, na verdade, que é aquela linha vermelha que está aqui do lado esquerdo, ela agora... O pré-operatório está plotado aqui como azul escuro, do lado esquerdo, e o vermelho como uma situação da atual dele, do lado esquerdo. Então, a gente vê aqui que houve uma diminuição da deformidade de inflexão do joelho no apoio médio, uma melhora da extensão do joelho no apoio terminal no contato inicial. Ele... Por causa dessa mudança no plano sagital, como o Dr. Amâncio tinha falado do joelho, ele necessita de uma dorsiflexão um pouco menor do tornozelo durante a fase de apoio da marcha, e principalmente no plano transverso, ele diminui a rotação do joelho, que se refere na análise de marcha à rotação tibial externa, e diminui essa rotação interna do fêmur para um padrão mais adequado de rotação do joelho.
E no gráfico da cinética, aquela sobrecarga do mecanismo extensor do joelho na fase do apoio terminal e pré-balanço também desaparece devido à melhora da extensão do joelho desse paciente. Fiquem à vontade de fazer comentários. Não, certamente foi, né? Tanto visualmente, né? O paciente, os gráficos, a gente já vê um resultado muito bom. Achei interessante observar até no vídeo o tronco do paciente, como melhorou também depois do tratamento, né? Das deformidades ali do membro inferior. Eu acho que foi um resultado muito bom. Aquilo que você comentou, né? Faltou, talvez, na ostomia extensora, estender um pouquinho mais esse joelho. Pouco mais. Acho que isso teria sido talvez um pouco mais interessante. Uma questão aí, o Folin comentou na apresentação dele sobre a história do crescimento guiado, né? Talvez essa tivesse sido uma opção também de tratamento nele, mas eu não sei os dados de idade óssea, etc., que talvez tivesse sido uma opção. Mas como você associou a deputação, e o que ajudaria bastante nesse caso teria sido avaliar o extension leg dele, né? Que eu não vi no exame físico como é que era o déficit de extensão do joelho ativo e passivo, né? Então, isso... Ele não tinha leg. Eu acho que não eu tenho tinha, aqui... Não. Aqui não foi testado. Aqui ainda é 14 graus no pós-operatório. Ele tinha 14, ficou com 4, mas eu não sei quanto que era o ativo dele, né? Então, isso ajuda um pouquinho. Eu tenho pensado nisso para definir se, por exemplo, se eu tenho um déficit de extensão ativo de 10, 15 graus, a gente tem pensado em, sem uma patela alta, pensado em fazer um crescimento guiado, né? Ou um déficit de extensão de 30 graus, 35 graus, já para a ostomia extensora, né? Então, isso seria um pontinho a comentar, mas o resultado foi muito bom. Acho que aí a questão, não sei se o Selber está ainda aí, o Selber poderia comentar também a questão da derrotação distal e proximal, né? Quanto que isso contribui, eu sei qual é a visão dele, mas eu queria ouvir dele próprio explicando. Ele explica muito bem. Eu não vou ligar a câmera porque eu estou feio de pijama, ok? Quando a gente primeiro mostrou a supracondiliana e o abaixamento do tendão patelar, o encurtamento do tendão patelar, uma das coisas que foi... Em 1999? Em 2000, 99 e 2000. A gente chamou aquilo de salvamento, né? E eu continuo firme nesse princípio. Eu acho que supracondiliana extensora e PTS ainda é salvamento. Raramente é minha primeira opção. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que eu tive a oportunidade em Melbourne de trabalhar com o Kerr, como vocês sabem, e quando eu cheguei lá, o Kerr fazia as osteotomias desrotadoras distais e proximais, ao ponto que ele publicou um trabalho mostrando que elas eram similares em termos de complicação, tempo, etc. E correção na marcha. Mas depois eu fui a pessoa que continuou seguindo os pacientes dele na vida adulta, e eu comecei a encontrar muitos problemas com patellar malalignment nos pacientes adultos. Porque se vocês pensarem bem, você roda só os côndilos, você não roda o quadril. A análise de marcha mostrou que o quadril está desrodado porque
a análise de marcha computa o plano computa o eixo do joelho para calcular o plano do quadril. Mas, na verdade, a única coisa que foi desrodada foram os côndilos. O quadríceps ficou na mesma posição que ele estava, e o fêmur, 2/3, ou a maior parte do fêmur, continuou rodado internamente. Então, eu acho que quando eu tenho uma deformidade grave do joelho e que a minha primeira opção é o salvamento e eu tenho que estender o joelho, então eu concordo que desrodar e estender talvez seja uma boa opção. Mas eu raramente uso. Eu normalmente desrodo acima do trocânter e estendo no joelho por causa desses muitos casos que eu vi em Melbourne de problemas de alinhamento da patela, subluxação e tudo mais. Então, não há como disputar que o resultado cinemático foi muito bom, porque você corrigiu as deformidades, mas tem duas coisas que eu gostaria de falar que vocês têm que tomar cuidado. Primeiro, é a velocidade de dorsiflexão que ele continua tendo, porque ele ainda não tem flexor plantar. E eu não vi a cinética da potência do ankle, do pé, mas eu tenho a impressão que ele melhorou muito a força do lado direito. Qual é? Eu não consigo definir qual que é o lado direito. O lado direito agora é o verde. Dr. Paulo, Dr. Lauro? Sim. Por favor. Vocês me perdoem, mas nós temos um compromisso em relação a tempo até com a secretária do Bahia Sul, para fazer as gravações e tudo. Sei que o assunto é bom, a gente se interessa bastante, é muita discussão, mas a gente precisa dar um encerramento ali, Lauro. Não sei se você quer fazer o último comentário, enfim, para a gente poder encerrar. Eu gostaria só de terminar. Eu ficaria de olho no joelho, porque o semitendinoso ainda está lá, e eu tenho a impressão que ele vai fletir de novo. E eu protegeria esse ankle com uma tala sólida até ele terminar de crescer. Decrescer. Perfeito. Ok. Pessoal, desculpe novamente, mas a gente realmente passou bastante tempo, era até as 9h15, acho que passou mais de meia hora bem mais que isso. E nós temos esse problema ali com o pessoal que nos secretaria, que nos ajuda nas gravações, enfim, e etc. Então, agradecer ali, doutor Edilson, muito obrigado mesmo, né, em nome da SBOT Santa Catarina, né, por ter participado com a gente. Doutor Lauro, né, gaúcho aí, nos ajudando também, muito obrigado. Doutora Simone, doutora Adriana, prazer enorme, né, compartilhar aí com os conhecimentos de vocês nesse debate, tá? Então, obrigado a todos novamente. Doutor Funchal, quer alguma palavra ainda? Só agradecer a todos, né, doutor Edilson, aí, que se prontificou a falar conosco aqui, mostrar que o assunto é bastante profícuo, né? Mas, infelizmente, como você falou, Raniero, é bom sempre ficar aquele gostinho de quero mais, agradecer a todos aqueles que participaram, desejar uma boa noite. Nós teremos, daqui 15 dias, mais uma reunião da nossa regional. Pessoal, uma boa noite, então, a todos. Muito obrigado. Vamos com Deus. Valeu. Boa noite.